como é que a gente deve se posicionar? Porque o fato é que as eleições, como disse você, o sol vai continuar nascendo, a vida continua, mas alguma alteração pode vir daí, não é, Otílio? Essa situação que você descreveu, ela é bastante emblemática, porque ela explica um pouco o desencanto que as pessoas têm com a política, né? Quando você diz que a cidade de Picos elegeu 4 deputados estaduais, ora, isso é uma força política significativa, né? Aí quando você me diz, você que está vivendo aí, que né, você não tem de memória nenhum programa, nenhum grande, vamos dizer assim, ação que tenha sido realizada por esse grupo, né? Isso entristece, e aí são coisas como essa que explicam o desencanto que as pessoas têm com a política. E aí, o que um outro grande pensador, filósofo, explicava num livro também recente, de 2007, né, que é a ignorância racional. As pessoas, ao assistirem isso, né, quer dizer, elas deram seus votos para esses candidatos, eles foram eleitos, e depois você não vê prestação de conta, o que os britânicos chamam de accountability, que é prestar contas da confiança que foi depositada nessas pessoas, né? E aí eles continuam seguindo uma política clientelista de atendimento a interesses paroquiais, interesses individuais, interesses de grupos, né? Isso cria uma decepção, um desencanto, e a pessoa toma uma decisão racional de dizer assim, não vai mudar nada, não adianta eu votar ou não votar, então eu prefiro nem votar, não me estressar, não vou entrar nesse jogo, né? Então, esse tipo de atitude explica um pouco esse desencanto, né, das pessoas com a política. Agora, aí a gente recupera ao mesmo tempo, vamos dizer assim, eu presumo que nós aqui que estamos pensando, refletindo, que a gente, na categoria aí do Breno, nós nos estaríamos como os Vulcans, né, com pessoas que estudam, que consciente, que tem algum repertório, que pensa, que reflete, que pondera, que não entra nesse joguinho de crenças ideológicas, religiosas, de nós contra ninguém, tá? Mas que procura assumir uma atitude mais racional, né? Eu diria assim que a gente, nesse momento, a gente tentaria recuperar um pouco o sentido, o significado clássico da política, né? Que os gregos falavam. Para os gregos, a política é onde realiza o cidadão, porque nós somos um animal político, como dizia Aristóteles, e a gente precisa se relacionar, e a gente é nessa interação, nessa relação, nessa vivência em grupos, em comunidade, em que a gente se realiza humanamente na sua plenitude. Então, gera realmente uma decepção, mas aí a gente não podemos nos deixar abater, né? E continuar nesse trabalho de formiguinha, muitas vezes insignificante, mas tentando mudar um pouco isso daí para ver se, à medida que os anos vão passando e as pessoas de tanto levar paulada, de sofrimento, de injustiças, de problemas, pela teoria do Darwin, de repente, ao longo dos anos, a gente vai aprendendo, as pessoas vão melhorando um pouco, né? E talvez alguma coisa venha a mudar. Mas tudo isso nos entristece, né? Porque diante dessa possibilidade que nós temos agora, né, de talvez mudar alguma coisa, sem dúvida que o próximo presidente ele vai dar o direcionamento, né? A maneira, por exemplo, se vai haver uma maior intervenção estatal na economia ou menos, né? E não vamos entrar aqui também na guerra religiosa, ideológica de liberalismo versus socialismo, mas assim, o próximo presidente ele vai dar as diretrizes gerais, né? Ele tem um poder que não é absoluto, mas ele tem um poder de influência muito grande no que vai acontecer nos próximos anos, né? Então, na economia, na segurança, na educação, alguma coisa, sem dúvida, que tem uma influência, alguma coisa vai mudar, né? Agora, não vamos nos esquecer aí da nossa realidade local, regional, né? E continuar, talvez a gente possa fazer alguma coisa no sentido de não só na hora da eleição, na hora de depositar o voto, mas de continuar esse trabalho de cobrança, né? De exigência,
da cidadania, da prestação de contas, né, de que esses políticos que foram escolhidos, né, que eles foram escolhidos para governar para o povo e não para apenas algum grupo ou interesse particular. Não vamos ter ilusões. É claro que hoje a política, né, como ela é feita, ela está afastando as pessoas que têm valores, que têm ética. Ninguém se identifica mais em integrar, em fazer parte desse joguinho sujo, desse jogo pesado, né, desse jogo de interesses, né, e isso daí só complica mais as coisas, né, porque se continuar nesse ritmo, eu conversava outro dia com um amigo meu que é empresário, né, e ele tem muita grana, né, e foi eleito, e ele contava, né, desse jogo poderoso de interesses, né, e ele doava todo o salário dele, toda a renda que ele tinha como prefeito, mas é um jogo poderoso. Ele estava dizendo que eu observo, Otílio, é que as pessoas de valor, que têm ética, que têm princípios, essas pessoas estão se distanciando da política, né? Não querem mais ser candidatos. Eu convido algumas pessoas que nós temos alguns valores em comuns, que a gente se identifica, e eu percebo essa aversão, esse desencanto, e essas pessoas que poderiam dar uma contribuição para a melhoria da sociedade estão se afastando. Esse que é um fenômeno perigoso, Erivan. Eu não sei se aí em Picos você observa isso, né? Mas diante de tudo que você relatou, né, que você está vivendo isso daí, quer dizer, quando você observa essa tendência, esse movimento, é mais uma coisa que entristece a gente. Primeiro, a nossa capacidade de indignação, todos os dias, vamos dizer assim, impactada com os escândalos, com a corrupção, com a roubalheira, com a falta de princípios e tudo mais. E aí, aliado a isso, se as pessoas, vamos dizer assim, boas, né, naquele categoria lá do Platão, que os administradores, os políticos deveriam ser sábios, filósofos, né? E em algumas sociedades as pessoas são preparadas para exercer a gestão da coisa pública, né? Como uma doação, né? Como uma dedicação, uma vocação de vida. Então, se você observa que essas pessoas estão se distanciando, estão se afastando, a gente fica muito triste com isso, né? Então, fazer o quê? Agora, o que nós podemos fazer para mudar isso daí? Essa é uma grande questão para a gente refletir agora.